Saiu uma notícia aqui em alguns sites já italianos e sites brasileiros que basicamente assim, a Itália restringe a cidadania para nascidos no exterior e também as gerações. Então, o governo italiano promulgou um novo decreto-lei que restringe a obtenção da cidadania italiana para indivíduos não nascidos na Itália. A mudança principal limita o direito de ius sanguinis àqueles pelo menos um pai ou avô italiano, revertendo a lei de 1992 que permitia a descendentes de gerações mais distantes solicitar a cidadania. E aí diz que essa reforma visa combater abusos e distorções no processo e coisa e tal. Então, basicamente, o que diz respeito aos brasileiros aí, que saiu hoje, é que a cidadania está limitada aí a quem tem, no máximo, um avô italiano, né? Então, 2 gerações aí para frente. E esses indivíduos teriam que ter nascidos na Itália. É isso mesmo? É, mais ou menos. É quase tudo isso. O que Sim. acontece? Foi inesperado, ninguém estava esperando nada disso, ninguém estava aguardando um pronunciamento de ninguém. Mas hoje saiu esse pronunciamento, né, numa coletiva, e esse é um decreto, esse é um decreto-lei, né, um projeto ali, que entrou com um caráter de emergência. Então, quando entra com caráter de emergência, passa a ser válido imediatamente. É como Sim. se tivesse acontecendo uma guerra, uma calamidade, alguma coisa assim, que precisasse de urgência ter uma intervenção, né? E foi com esse caráter que entrou esse decreto. Existe muita inconstitucionalidade nisso, porque não se pode ir contra a Constituição simplesmente com um decreto assim. Só que o que acontece? Esse, sendo um decreto-lei provisório, né, porque ele entra em vigor agora, mas ele tem caráter provisório, ele tem o prazo de 60 dias para ser aprovado no parlamento. Então ainda teria que ter uma votação entre os parlamentares para que isso pudesse ser realmente efetivado. Exato. É importante também dizer que a gente não conseguiu nem ler o decreto ainda. Tudo o que a gente tem até agora é um pronunciamento desse decreto, com tudo isso que você leu, basicamente, né? E com muitas coisas confusas, porque eles falam nascidos no exterior, não residentes na Itália, né? E isso implica, tem alguns detalhes aí que a gente tem que pegar para ler e entender por que não residentes da Itália e aquelas pessoas que estão na Itália, então, para fazer um processo administrativo, como é que funciona, né? E aquelas pessoas que moram, então, na Itália, mas precisaram entrar com processo judicial via materno, né? São residentes na Itália. Então, tem muito detalhe que precisa ser lido e, como tem muita falha também nesse decreto, os advogados precisam trabalhar, né, nessa leitura. Sim. O que a gente pode fazer, né? Porque os descendentes são os que precisam entender se vai tomar uma ação, o que vai fazer. No momento, não dá para fazer nada. Por quê? Segundo esse decreto, a partir de hoje, nenhum processo mais pode entrar. Nenhum processo Administrativo ou judicial? administrativo, consulado, judicial, parou toda a máquina. Sim. Até que essa lei seja, de fato, decretada uma lei, né? E aí passa a entrar em vigor definitivamente. O que eu sempre digo, né, quando me perguntam, Jéssica, podem limitar o direito à cidadania italiana? A lei, uma nova lei, ela nunca pode ser prejudicial àqueles que nasceram na lei anterior. Então, uma lei, ela sempre tem que ser a favor das pessoas. Quando aquilo vai prejudiciar, vai ser prejudicial, ela se torna inconstitucional, ela não pode, né? Então, o que eu sempre digo é,
Quem já nasceu na lei anterior, que é essa lei, né, que somos descendentes, somos nascidos italianos, qualquer lei que vem depois, ela precisa ser válida somente para quem nasce depois, a partir daquela data. Acontece que nesse pronunciamento e nesse decreto, pelo pouco que a gente viu, ele já escreveu que independente de quando tenha nascido a pessoa, ou seja, ele já pensou nessa argumentativa de não, eles vão falar que não pode ser retroativo, então a gente já vai fazer retroativa. Entendi. Porém, a gente vai entrar com recurso, vai ter o trabalho dos advogados. Isso tudo, no final das contas, é um tempo que eles estão ganhando para conseguir colocar em ordem tudo que eles têm para colocar em ordem. Para você ter uma ideia, foram tantos processos que foram protocolados, na época ali, há 3 meses atrás, a gente precisou fazer uma antecipação de processos, né? Porque a partir de 1º de janeiro iria aumentar o valor, e isso foi decidido de poucos dias, de última hora. Então, a gente precisou protocolar esses processos. Esses processos que a gente protocolou em 27 de dezembro, eu estou recebendo o número do processo essa semana. Estamos em março. E o número que eu recebo é 6.000, 7.000 do Tribunal de Veneza, número 2.000. Ou seja, em menos de 3 meses, possivelmente entraram muito mais de 15.000 processos de cidadania. Eles estão tentando dar uma freada nisso, será? Me parece, né? Não sei, porque assim, como eles jogaram esse decreto desse jeito, para golpear mesmo e falar, vamos parar essa máquina aqui, e aí eles vão entrar com recurso, eles vão ver, a gente vai brigar, porém, deixa a gente respirar aqui no que a gente tem que fazer. Isso não, eu não estou dizendo que é para todo mundo relaxar e falar, não, no final vai passar, vai dar tudo certo. A gente já teve essa experiência antes com a grande naturalização, né? Sim. A grande aconteceu há 2 anos atrás, tudo parou por 3, 4 meses, né? E depois nós conseguimos derrubar a grande naturalização através do trabalho incrível dos nossos advogados ítalo-brasileiros e italianos junto, né? Apesar da gente ser as assessorias e os advogados, quando a gente se junta, né? Nós somos uma massa muito grande. Então, a gente sempre vai, obviamente, lutar pelos descendentes, e não é um decreto assim que passou a valer do dia para a noite que vai mudar tudo. Do nada. Porém, eu acho que é o início de mudar algumas coisas, sim. É o caminho, né? É o que eu falo. Eu acho que quem tem o direito é bom, depois que se normalizar isso, apressar, né? Mas eu quero saber o que acontece na prática. Vamos lá, quem já pediu aí, quem já deu entrada no processo judicial no ano passado, agora, o que acontece? Continua igual? Olha, nossos advogados dizem que todo mundo que já tem um processo protocolado, tem o número do processo e o contributo unificado pago, que é a taxa do tribunal, esse processo deveria estar protegido de qualquer interferência de uma nova lei. Sim. Porém, ninguém pode garantir nada. Deveria estar protegido, mas como até esse decreto é um absurdo, como é que eu vou prever e vou falar, não pode, isso não pode acontecer? Se até o que não podia acontecer, aconteceu, né? Sim. Imitar a geração assim do dia para a noite, isso não existe. O que hoje em dia não tem limite, né? Não. Não tem limite entre aspas. O italiano precisa ter vivido durante a Itália unificada. Então, ele tem que ter falecido após 1861 ou 1866, se veio do vento.